noite. Que bom que você veio. Muito feliz porque você está aqui, mas ao mesmo tempo eu estou triste, porque eu já vou embora amanhã. Poxa vida, eu amei estar com vocês nessa igreja, uma igreja acolhedora. E eu quero pedir a vocês, que já são meus amigos, que já são minha família, que recebam um carinho nessa noite, Adriana e o Leonardo. Por favor, levanta a mão aí, quem estiver perto cumprimenta. Esses são amigos nossos, amigos da nossa igreja, e eles moram aqui pertinho. Então hoje à noite a minha irmã, Adilene Pinga, convidou e eles chegaram aqui. Eu estou muito feliz porque vocês vieram. Muito obrigada, viu? Que bom que vocês vão ver como essa igreja é boa, viu? Acolhedora, abraça a gente. Eu estou com pena de ir embora. Muito bem, por favor, na tela aí o seminário. Hoje eu vou falar, a sua família está em perigo. O que será que faz a sua família estar em perigo? E é um inimigo que está dentro de casa. E não é um inimigo invisível. É um inimigo que está, de uma forma geral, afetando as famílias de toda a nossa sociedade. Vocês têm ideia do que eu estou falando? É um predador invisível. Se você tivesse alguém cercando a sua casa, ou andando ao redor da sua casa, fosse um predador, fosse um ladrão, sei lá, o que é que você faria para proteger sua família? Tudo que é possível, não é verdade? Qualquer um de nós faria tudo que é possível para proteger a nossa família. Pois eu quero dizer a vocês que talvez esse predador, ele já esteja dentro da sua casa. Ele não entra pela porta, ele não pula o muro, ele entra pela tela. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje, porque isso tem afetado, e vocês que têm acompanhado os jornais, as redes sociais, então vocês vão perceber o quanto as telas, ou o vício em telas, tem prejudicado a nossa família. E é sobre isso nesta noite que eu quero conversar um pouquinho com vocês. O novo ambiente em que vivemos. Aqueles que são de uma geração depois de mim, ou da minha geração, vão lembrar que os nossos pais diziam: menino, entra em casa. Hoje os pais dizem: menino, sai de casa. Porque os meninos hoje, os filhos, os pais, né? Lembra que eu falei hoje de manhã, ou foi ontem, não sei mais, que os filhos, eles copiam o que a gente faz. Então não é o que você fala, é o que você faz. Então se você fica... Você não pode dizer ao seu filho: olha, larga esse celular, se você está com o seu. Né? E muitas vezes nós queremos que o filho faça aquilo que eu não faço. Então, o novo ambiente é o seguinte: antes o perigo estava na rua, hoje o perigo sabe onde está? No bolso, né? Em cima da mesa de cabeceira. Está em qualquer ponto da nossa casa mais acessível. Estamos na cozinha, levamos o celular. Vamos para a sala, levamos o celular. Vamos para a cama e levamos o celular. E aí a coisa fica feia. Então, queridos, em que mundo nós estamos vivendo? E o que é que as telas estão fazendo com a nossa família de um modo geral? Vamos começar pelas nossas crianças. O que é que as telas estão fazendo com as nossas crianças? Bom, as crianças de vocês não são diferentes das minhas, dos meus netos. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma sobrinha neta, porque o meu neto mais novo, ele tem 8 anos. Mas eu tenho uma sobrinha neta de 1 ano e meio. Gente, eu acho que essas crianças já nascem com o dedinho assim. Pode ser. Não é possível. Ela sabe quando ela pega o celular, que ela nunca pega, mas quando ela pega, ela sabe que faz assim e que rola alguma coisa. E o pior de tudo, ela consegue tirar foto. É verdade, mas vocês imaginam as fotos, né? Mas ela sabe onde aperta para tirar foto. Então, as nossas crianças hoje, cedo demais, a minha geração, eu acho que talvez tenha sido uma geração das mais prejudicadas em termos de tecnologia. Porque eu vim de um momento onde a televisão não existia, surgiu a televisão, depois preto e branco, depois TV a cores, surgiu os computadores, que eram aquelas coisas horrorosas, imensas, telefone, que era orelhão,
E a coisa foi evoluindo de tal forma que hoje eu passei pelo disco de vinil, pelo CD, pelo DVD, e agora acabou, não tem nada disso mais. Não é verdade? Eu nem vou falar o nome do que tem, porque eu também já vou me atrapalhar. Então é melhor ficar aqui quietinha e continuar. Muito bem, vamos então analisar. Distanciamento emocional. Todo esse fim de semana a gente falou muito sobre a conexão, primeiro com Deus e depois com a nossa família. Marido e mulher tem que ter uma conexão. E sabe que as telas estão fazendo com a nossa família? Nos afastando emocionalmente. Nos afastando emocionalmente. Eu não vou perguntar aqui quem faz isso, mas hoje em dia a gente vai para a cama e às vezes vai deitar juntos, o que é ideal, que o casal vá deitar juntos. Né? Não é um ir deitar e o outro ficar no computador, na televisão, não. Vamos os dois para a cama. Mas aí cada um leva seu celular, um vira para um lado, outro vira para o outro. Não há uma conversa, não há abraços, não há uma conexão. É daí que surge o companheirismo, que nós falamos hoje à tarde, hoje de manhã sobre isso. Com as nossas crianças, sexualização precoce. Isso é extremamente prejudicial para as nossas crianças. Eles veem aquilo que eles não têm maturidade para entender e eles, cedo demais, eles se sexualizam e isso atrapalha o amadurecimento. Os nossos adolescentes, os nossos juvenis, as nossas crianças estão vendo coisas na internet que elas não conseguem compreender. Elas não têm maturidade para assimilar isso. Então, essa sexualização precoce é responsável pela rapidez com que os jovens têm se iniciado sexualmente. Infelizmente, é isso que as telas têm trazido também. É um vício silencioso. Então, antigamente era a TV, todo mundo na TV, né? E aí eu falava e dizia, nada de TV no quarto. TV no quarto, uma TV no quarto, cada filho. Você não sabe o que o filho está vendo. Mas agora não é TV. Agora está na palma da mão. Que idade será que uma criança deveria ter um celular? Eu não vou responder. Eu vou mostrar daqui a pouco. Qual é a idade que deve ter um celular, não. Quanto tempo uma criança deve, de acordo com a idade, ficar no celular? Mas por que é um vício silencioso? Porque não aparece. Porque a criança está quietinha. Uma vez uma mãe me disse, quem é contra dar celular para criança pequena é porque não tem criança pequena. É a única vez que a gente tem paz. Então o menino está incomodando, chora, entrega. Gente, eu tenho no meu arquivo, mas como é uma figura bem antiga, um videozinho muito antigo, eu não trouxe um bebezinho com o celular na mão. Um bebezinho que não tinha um ano, estava sentado, devia ter uns 8 meses talvez. E ali com o celular. Aí vem uma mão e tira o celular dele. Ele se joga para trás, bate as pernas, chora, grita, até o celular ser devolvido. Não é uma história da carochinha. É uma história real. Isso acontece nos nossos lares. Então, esse vício silencioso, será que está alcançando a sua família? Compulsão para comprar. É que a gente vê tanta propaganda, né? É tanta coisa oferecendo para você, uma promoção de mentira, mas a gente se empolga. Olha que lindo. Ah, eu preciso disso. Isso eu precisava e nem sabia. É assim que as coisas funcionam. Então vejam tudo que a gente tem que receber e como a gente deve proceder com as telas em nossa casa, com a nossa família. Casamentos desconectados. Você precisa se desconectar para se conectar com seu cônjuge. Quando foi a última vez que vocês realmente sentaram, conversaram ou deitaram sem celular? Deixa o celular na sala. Ou então desliga. Ah, Deise, mas se aconteceu uma emergência. Bom, se aconteceu uma emergência, espera amanhecer o dia, né? Vai ficar mais fácil de resolver a emergência de dia do que de noite. Mas por que isso? É para que os casais tenham tempo. Eu vou dizer uma coisa que vocês podem até se assustar. De se conhecer. Acreditam nisso? Que às vezes você vive 5, 10 anos e você não conhece o seu cônjuge. Como é que você conhece uma pessoa? Conversando, sabendo o que a pessoa pensa, sabendo o que a pessoa gosta. E às vezes em encontros de casais eu pergunto,
Qual é o maior sonho do seu cônjuge? Poucos sabem. Poucos sabem. Agora pensa você. Qual é o maior sonho do seu cônjuge? Você sabe? A gente não conversa mais. Olha, eu tenho uma sobrinha que a mãe, quando ela era ainda pequena, filha única, aí a mãe trouxe uma amiguinha para almoçar em casa. E as duas foram para o quarto para conversar e de repente a mãe achou um silêncio muito grande. E a minha irmã então foi lá no quarto e falou, escuta, o que está acontecendo? Uma estava sentada numa cama com o celular, a outra sentada na outra cama com outro celular. Aí a mãe falou, peraí minha filha, eu trouxe sua amiguinha para vocês conversarem. Ela falou, mãe, nós estamos conversando. Uma virada para a outra e conversando pelo celular. Honestamente, há muitos casamentos assim, que se falam pelo WhatsApp. Olha, traz pão. Está lá no quarto e mandou mensagem. Ô mulher, que hora vai sair o almoço? Sei lá o quê. Mas a gente tem que cuidar muito, porque isso aqui entrou nas nossas vidas para sempre. Daqui a pouco eu vou dizer que não é totalmente ruim, né? Não é totalmente ruim. É ótimo para algumas situações. O uso excessivo de telas, ele traz marcas visíveis e marcas que não se percebem. Então, quais são as marcas visíveis? Olha isso, má postura. Se você for pesquisar, você vai ver que nunca as pessoas sofreram tanto eu não sei como chama isso, Eli, você que é enfermeiro, essa tensão que faz você ficar curvado aqui. Porque a gente fica no celular com a cabeça assim para baixo. Então, a gente que já está andando assim. É verdade. É a postura. Então, a má postura é uma coisa visível no uso excessivo de telas. Dores no pescoço, dores nas costas. Ganho de peso, porque você fica muito sedentário. Você não fica. Quer dizer, alguns fazem isso, né? Não sei se vocês já viram. Estão andando e estão andando assim no celular. Eu vejo muito isso lá em São Paulo. Vejo também bater um no outro, vejo bater no poste. Andando, porque está tão concentrado no celular que não percebe a outra pessoa. Mas de um modo geral, a gente se deita no sofá, deita na cama, senta numa poltrona, senta no chão e fica lá no celular. E o interessante é que é uma coisa que vicia tanto que você fala assim, eu vou só ver uma mensagem. Você ouve a notificação da mensagem, você fala, eu vou só olhar a mensagem. Aí você olha a mensagem, mas aí você vê que tem outra coisa que chegou, aí você vai olhar também. Quando você percebe, passou 40 minutos e você ficou ali 40 minutos que você não percebeu. Então, isso é um alerta, porque a gente tem que aprender como lidar com isso e como fazer os nossos filhos lidarem com isso. De que forma nós vamos fazer os nossos filhos lidarem com isso? Problemas de sono. Claro, se você fica na tela à noite, a sua melatonina já era, né? Não vem para você dormir. E não é só isso. Essas luzes fortes do celular, mesmo que você ponha naquela luz mais escura para a noite, mas isso desperta o seu cérebro fica acelerado. Tudo isso acontece quando a gente mexe muito em telas. Veja você, antigamente a gente não tinha nada disso. E a gente fazia o quê? Lia histórias, lia livros, né? Hoje as pessoas não gostam de ler. Não gostam de ler. Eu louvo a Deus que eu tive uma mãe que me ensinou a ler livros. Eu louvo a Deus porque os meus filhos gostam de ler livros. E eu louvo a Deus porque os meus netos, isso que eu digo para vocês, não é uma coisa que você ensina, é uma coisa que as crianças veem em nós. Os meus netos leem livros. E a minha neta vai fazer 15 anos esse ano. Essa semana passada eu fui lá na casa dela, que eu tinha viajado, fazia tempo que não via. Então eu fui lá e nós fomos dar uma volta no shopping. 15 anos, 14. Vai fazer 15 de setembro. E ela falou, vovó, vamos ali na leitura, uma livraria famosa que tem lá em São Paulo. Eu falei, sério? Vamos lá, vovó. Vamos lá. Olha, gente, é impressionante. Ela me falou, vovó, já li esse. Eu tô querendo ler esse. Isso é um jeito indireto de dizer, vovó, compra para mim. Ela está ficando mais velha, está ficando mais esperta. Quando ela era pequenininha, mais esperta assim, mais delicada para fazer o pedido. Porque quando ela era pequenininha, qualquer coisa que ela queria, o pai dizia, não temos dinheiro, a dizer, vovó paga.
Não sei se como essa vovó era babona, não tivesse dinheiro, mas fazia qualquer sacrifício para pagar as coisas para os netos. Mas ela foi a primeira neta, agora eu tenho 5. Se vovó paga, a vovó vai falir, não é verdade? Mas eu acho lindo quando eles chegam assim, olha, tenho uma vontade, esse aqui, olha, meu próximo, está na minha lista. Aí a vovó não aguenta, né? A vovó não aguenta. Mas antigamente a gente lia. O que é que a leitura traz para a nossa mente? Criatividade. Você lê e você imagina o cenário do que você está lendo. Agora, quando você tem isso aqui, que você vê tudo o que você quer e até o que você não quer, você rola o seu dedo e você muda imediatamente de um para outro, de uma coisa para outra, de um videozinho para outro, na rede social, de uma pessoa para outra, enfim, você vai rolando isso muito rápido, muito rápido, muito rápido. E qual é o resultado de tudo isso? Bom, primeiro você vai dormir e a sua mente continua acelerada, né? Segundo, você se acostuma a ter as coisas muito rápidas. Daqui a pouco eu vou falar sobre as nossas crianças com relação a isso. Quer dizer, você aqui, você manda uma mensagem. Tem gente que é quase dependente, né, dos likes, ou da resposta, ou do WhatsApp funcionar, ou de alguém ver. Então manda um WhatsApp e você fica esperando. Se demora 5 minutos, você fica ansioso. Não respondeu. Por que não respondeu? Aí você posta uma coisa lá no Instagram. Aí daqui a 5 minutos você vai ver. Será que alguém já deu like? Algum comentário? É isso. E aí você vai, daqui a pouco você volta para ver se teve. Então a gente fica dependente dos likes, dependente dos comentários daquilo que a gente posta. Eu tenho Instagram. Eu tenho Facebook. Que a Eve me disse que não se usa mais, né, Eve? Eu disse, os meus clientes ainda usam o Facebook. Então, eu tenho tudo isso. Mas eu não estou falando para vocês somente, estou falando para mim também. Mas eu quero dizer para vocês que não é problema você ter, é problema você depender disso. Esse é o problema, que é o vício. Então, problemas de sono, o sedentarismo está substituindo as brincadeiras ao ar livre. Vocês discordam disso? Quando vocês eram crianças, não precisamos ir longe nas gerações anteriores, vocês brincavam fora, subiam nas árvores, estavam no sol, ia brincar no parquinho. As crianças de hoje não querem, elas querem jogar no celular, jogar no videogame, é isso que elas querem. E aí não tem limite, se você deixar, joga que vira noite e nem percebe. Então antigamente era brincadeira ao ar livre. Hoje o sedentarismo de ficar jogando, de ficar no celular, no TV, sei lá, prejudica o desenvolvimento motor, a criatividade e aumentando a obesidade infantil. Essas são as consequências. Então, queridos, uso excessivo de telas. Quais são os efeitos? Aqueles efeitos são visíveis, né? Visíveis. Agora, aqueles efeitos silenciosos, que não aparecem. Estímulos constantes reduzem a capacidade de foco. E olha, pela primeira vez, desde que começou a ser medido o QI dos pais e dos filhos, pela primeira vez, agora no ano passado, o QI dos filhos está menor, mais baixo do que o QI dos pais. É o coeficiente intelectual, é a inteligência da gente, é medida por testes. Sempre os filhos estão na frente dos pais. Estavam, né? Pela primeira vez os filhos estão abaixo. Como é que isso pode acontecer? Porque o meu filho, ele é muito mais inteligente do que eu. E ele, esses dias, ele me disse, mãe, vou dizer uma coisa. O filho dele vai fazer 12 anos amanhã. E ele me disse, mãe, vou dizer uma coisa. Eu falei, meu filho, me ajuda, porque eu digo que ele é meu consultor para assuntos aleatórios. Porque muitas vezes eu tenho um problema no celular e eu não sei resolver nada. Aí eu ligo para ele, filho. Aí ele fala, mãe, já desligou o celular? Mãe, eu já te disse, é só desligar. Primeiro você desliga, essa é a primeira coisa que você faz. Aí essa semana eu falei, filho, você precisa me ajudar, não sei o quê, na tecnologia, porque está muito difícil algumas coisas para mim. Eu falei, mãe, posso te dizer a verdade? Quem já está me ensinando é meu filho. Tem 12 anos o garoto, está ensinando para o pai que tem 46. Pode isso? Pode. É a realidade, é a geração dos nativos digitais. Eles nascem, parece que já com a mente preparada para isso. Mas lembre que isso reduz a capacidade de foco. Aí vai olhar as redações do Enem.
tem barbaridades ali. O foco da criança, ele concentra nessas coisas muito coloridas e, claro, tudo isso aqui é feito com o propósito de viciar. Eu não sei se vocês sabem, mas os produtores do celular, não vou saber dizer o nome desses caras lá dos Estados Unidos, mas os filhos deles não usam celular, sabia disso? Não usam celular, lá do Vale do Silício, não usam. Quer dizer, eles criam uma coisa para acabar com o mundo, mas os filhos dele não, só quando ficam grandes. Então, aquilo que a criança vê de uma forma tão colorida, é uma coisa que faz a mente da criança exigir, e a nossa também, tá? Cada vez mais. Aí pega um livro é um tédio. Aí vai escrever uma redação, não sabe, porque não tem criatividade, porque o foco está desconcentrado. Então, para você tirar alguma coisa daqui, tem que entrar, não é verdade? Se não entrar, como é que vai sair? Quer dizer, se você não lê, se você não coloca alguma coisa aqui dentro, como é que você vai escrever uma redação? Como é que você vai conversar, se você não tem conhecimento de nada? Vai ficar conversando só de joguinho, de redes sociais e de coisas desse gênero? Eu vou dizer uma coisa para vocês, se entrar lixo, vai sair o quê? Lixo. Então a gente tem que controlar os nossos filhos. Aumenta a ansiedade e irritabilidade. Isso é uma coisa que está, eu vou dizer apavorando, mas talvez é uma palavra forte. Mas assim, surpreendendo os médicos. O tanto de crianças que vão ao hospital com ansiedade. As crianças hoje estão ansiosas. E sabe como é que elas reagem? Gritando, com birra, quando não se faz a vontade dela, imediatamente. Já falou para o seu filho, espera um pouco. Ele não quer esperar, eu quero agora. Porque aqui ele tem tudo na hora. É exatamente por isso. Então como é que nós vamos ensinar os nossos filhos, desenvolver o caráter dos nossos filhos, se a gente está permitindo que eles fiquem aqui? Não, eu não posso permitir. Mas se você fica... Daqui a pouco eu vou dizer quanto tempo é que os médicos recomendam. Dificulta a socialização. Quem fica muito no celular não tem o que conversar com as pessoas, não tem dificuldade de conversar com as pessoas, de fazer amigos, enfim. É importante a socialização para a nossa vida como um todo, desde a infância. Eu contei para vocês a minha experiência e o quanto eu sofri pela minha timidez, os problemas que eu tive no meu casamento, pela minha baixa autoestima. Não tínhamos isso aqui, mas eu já disse a vocês por que eu fiquei. Mas agora, se alguém ficar, vou dizer que está muito na internet. Dificuldade de concentração. Gente, olha o prejuízo na mente das crianças, sem contar que os caminhos neurais da nossa mente, eles são mudados à medida que você se vicia em tela. Então, o cérebro fica preparado para muita dopamina, é muito estímulo no cérebro. E, na verdade, quando chega o momento de concentrar, de assistir uma aula, a criança está entediada. Aí não tem mais nada que agrade ela. Dificuldade de concentração, depressão em crianças e adolescentes. Mas eu estava falando da ansiedade e o que está surpreendendo os médicos é que tem crianças indo para pronto-socorro, tremendo, tendo convulsão, porque foi tirado o celular delas. Foi tirado o celular por um tempo, enfim. E as crianças ficam irritadas e tremem, e é uma coisa terrível. E alguns médicos têm mostrado nas redes sociais e conversado sobre isso com as pessoas. Crianças e adolescentes com depressão. Mas aonde uma criança precisa ter depressão? Quer dizer, pode ter mesmo. Às vezes é um problema familiar, às vezes é um abuso, às vezes é um lar tóxico. Mas a quantidade de crianças hoje e adolescentes com depressão é enorme. É enorme. Olha, é muito triste. Certa vez eu atendi um casal e o homem, o marido, o pai, com 2 filhinhas, ele não dormia de noite, passava a noite jogando. Não dormia. O pior é que agora tem um negócio de jogar apostando, né? Jogar com dinheiro. Vocês também não sabem disso, como eu, né? Ah, mas eu vou dizer para vocês. Eu tenho uma sobrinha por parte do meu marido. E de repente, a mãe dela, que é minha cunhada, a avó dela, que é minha cunhada, isso já faz um tempinho, me mandou
falar comigo, ai, Deus, estou tão preocupada com a fulaninha, porque ela está devendo R$ 2.500. Bom, R$ 2.500 era muito dinheiro, ainda é hoje para mim, mas para alguns aqui não é. Mas para ela era muito dinheiro, porque ela ganhava um salário mínimo, que não era 1.000 e pouco. E eu falei, mas como essa menina conseguiu dever tanto? Jogando na internet para ver se ganhava dinheiro. Gente, sinceramente. Então, tudo isso acontece debaixo dos nossos olhos, nós não estamos sabendo de nada. O cérebro em formação precisa... O cérebro em formação é dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ele precisa de experiências vivas e não experiências de tela. É isso que vai desenvolver o cérebro dele. Cada minuto diante de uma tela é um minuto a menos vivido no mundo real. Muito bem, agora vem a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, e em estudo chegou à seguinte conclusão: menores de 2 anos, nenhum contato com tela. Nenhum. Nem videogame, nem tela de celular, nem tela de televisão, nada, até 2 anos. Nem vou falar, nem vou comentar. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. No máximo. De 2 a 5 anos. De 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. Preste bem atenção. E dos 11 aos 18, 3 horas, no máximo por dia. Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora eu pergunto a você. Qual é o adolescente que fica 3 horas? 3 horas é muito tempo. Sabe qual é a média que os adolescentes estão ficando? 7 horas por dia, na frente de telas. Agora vamos ver o efeito nas crianças. O cérebro infantil, ele está em formação. Ele é muito sensível ainda a estímulos intensos. E o consumo exagerado de vídeos curtos, de jogos e redes sociais pode causar hiperestimulação do cérebro, liberação constante de dopamina, dificuldade de tolerar atividades mais lentas, é o que eu disse, dá tédio, não quer ler, não consegue se concentrar na aula, a concentração é a mínima possível, e pode levar a ansiedade, depressão e alterações no comportamento e ao burnout digital infantil. Isso é a doença do século, burnout digital, que é o excesso é o estresse por conta do seu trabalho. Mas agora o estresse está adoecendo as pessoas por conta das telas. Então, nós temos que tomar cuidado, não é verdade? Efeito nos adultos. Olha a média dos adultos exposição à tela. Não, eu não fico estudando desse. Tá bom, tudo bem. 9 horas por dia em média de exposição a telas significa menos tempo para dormir, menos tempo para se exercitar e menos tempo para a família. E, não, mas eu fico olhando e chamo meu esposo. Não, chamo minha esposa. Olha que bonitinho, ficamos olhando junto. Não, isso não é conexão com a marido e mulher. O corpo permanece imóvel, mas o cérebro não descansa. Exausto de tanto estímulo e de tão pouco encontro real, que é o que nós precisamos na nossa vida familiar. É preciso se desconectar para se conectar. Lembre que os filhos estão aprendendo pelo seu exemplo. Muito mais do que pelo que você fala. Portanto, temos que tomar cuidado. Agora, quando o prazer vira dependência, vocês me desculpem, mas eu preciso falar nisso. Porque é uma pandemia, ou talvez mais do que uma pandemia, o que está acontecendo na nossa sociedade. O cérebro oferece um tipo de excitação cerebral contínua que deixa o cérebro em estado de alerta. E é por isso que prejudica o sono, porque o cérebro não descansa, o que provoca cansaço mental, irritabilidade, dificuldade de foco. Gente, não vamos longe. Bom, eu não sei, Belo Horizonte eu acho que é uma cidade mais tranquila, mas vai em São Paulo para você ver. Os motoqueiros vão passando do lado do carro, se você não afastar o seu carro, ele dá um chute no seu carro, ele dá um murro no retrovisor. As pessoas estão irritadas demais, impacientes com tudo. E não vamos longe. Qualquer freada mais brusca, qualquer carro que atravessa você vê as pessoas botando a mão para fora, alguns param o carro para brigar. E a gente já ouviu em jornais pessoas atirando no outro por causa de um problema no trânsito. Então, o que é isso que está acontecendo com a nossa sociedade? O que é isso?
Estímulos constantes de dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer e à recompensa. Então o cérebro fica preparado para muita dopamina. Então ele quer prazer cada vez maior. Desde 2012 cresceram os casos de TDAH, ansiedade e comportamentos antissociais. Se atribui ao vício em telas. Mudança na dinâmica familiar. Foi a primeira imagem que eu pus aqui para vocês. Uma família sentada à mesa, mas ninguém fala com ninguém. Todo mundo com o celular. Não é isso? E os filhos, dependendo da atenção dos pais, querendo a atenção dos pais. E, na verdade, os pais não têm tempo, entre aspas. Não tem tempo para ficar com os filhos. Marido não tem tempo para ficar com a esposa não tem tempo para ficar com o marido. Mas tem tempo para ficar horas na tela. A gente tem que analisar isso. E como é que os nossos filhos estão sendo impactados pelo nosso comportamento? Certo homem, um grande empresário, ele era muito ocupado, muito ocupado. E aí, cada vez que ele chegava em casa e o filho estava acordado, porque ele saía, o filho estava dormindo, e às vezes ele chegava, o filho estava dormindo. E aí quando ele chegava, o filho dizia: ô papai, que bom que você chegou, eu estou acordado, vamos jogar bola? Aí o pai: não filho, eu estou muito ocupado. E se sentava no sofá e pegava isso aqui. Eu sei que isso aqui você trabalha, mas também você se distrai muito. Mas aquele pai continuava a trabalhar no celular e o menino ficava ali: papai, vamos brincar comigo? Pai, vai para lá, não, por favor. E aí o pai dizia: querido, é o seguinte, olha, eu te amo, mas me dá um tempo, eu tenho que trabalhar. E aquele filho foi perdendo aqui aquele vínculo forte, aquela admiração pelo seu pai. Porque o pai não tinha tempo para ele. Mas o pai, quando viu que ele estava ficando meio disse: filhinho, só quero dizer uma coisa, papai te ama muito, tá? Papai, então joga bola, papai não pode. Eu estou muito ocupado, eu tenho muito trabalho. E sabe por que isso? Você não gosta desses brinquedos bons que você tem? Eu gosto. Pois é, filho, papai tem que trabalhar muito para você ter brinquedos bons. Você gosta dessa roupa bonita que você veste? Eu gosto. Então, filho, é o papai que tem que trabalhar para você ter roupa bonita. E você gosta dessa comidinha gostosa que você come todo dia? Eu gosto. Pois é, por isso que o papai tem que trabalhar muito. Gente, o pai põe a culpa no filho de algo que o filho não tem culpa. Pelo contrário, o filho precisa da presença. E o pai ainda diz: você é o culpado por trabalhar muito, porque é para você que eu estou trabalhando. E alguns pais dizem isso mesmo, né? Não vamos reclamar, porque eu trabalho aqui com a minha família. Eu estou fazendo tudo isso para a minha família. Sabe, eu quero dizer que a família, ela precisa de você hoje. Porque pode ser que amanhã você não esteja mais. Então é hoje. Não é você trabalhar e ganhar dinheiro para no futuro. Que futuro? Você garante que você vai estar no futuro do seu filho? Você garante? Temos que pensar. Temos que pensar no que nós estamos fazendo. Vício em tecnologia já é uma epidemia. Dr. Cristiano Nabuco é um psicólogo e um psiquiatra da USP de São Paulo, da Universidade de São Paulo. E ele tem um estudo sobre o vício em tecnologia. Então, o resultado nas pessoas: solidão, isolamento, depressão. As crianças hoje, elas não querem brincar com ninguém. Elas querem brincar com um joguinho. Elas querem ficar o tempo todo sozinhas, jogando, enfim, ou conversando com alguém, ou jogando com outra pessoa que não sabe nem quem é. Isolamento, depressão, baixa autoestima, fobias sociais. E ele criou um grupo de dependência tecnológica. Lá na USP tem esse grupo de dependência, igual tem os alcoólicos anônimos. Agora nós vamos trabalhar com relação à dependência, ao vício em tecnologia. Aí eu pergunto a vocês: qual é a solução de uma coisa dessa? Qual é a solução? Nós podemos abandonar o celular? Podemos? Não, não podemos. Eu particularmente trabalho no celular. É aqui que eu atendo os casais. Atendo no celular. A gente não pode abandonar mais o celular. Ele veio para ficar e fazer parte da nossa vida. Então, qual é a solução, queridos? Sugestões para você se proteger. Vamos lá? Vamos ver quem é que dá conta? Desativar os alertas sonoros que avisam da chegada de uma mensagem ou de um like numa postagem. Isso já é um bom começo, né? Desativar, porque você está trabalhando. Isso é pesquisa científica. Você está trabalhando, aí você ouve um plim.
Segundo as pesquisas, se você pega ali para o seu trabalho e pega e só olha o que é que veio ali, ou a mensagem que veio, você leva 10 minutos para de novo se concentrar no que você está fazendo. Quantas vezes você para ver o que é que está acontecendo, quem foi que mandou a mensagem, onde é que você está? Monitorar o tempo no celular. Dentro do próprio celular você pode saber quantas horas você ficou naquela semana. Você pode saber. É importante monitorar quanto tempo. Você em primeiro lugar. Depois você vê seus filhos. Depois você ajuda o seu cônjuge. Não levar o dispositivo para o quarto na hora de dormir. Já falei sobre isso. Não adianta você, não, eu vou olhar só um pouquinho. Você olha só um pouquinho, você olhar a hora, deu meia-noite. E você ficou aqui. Essas coisinhas são programadas para viciar. É isso. Por isso, cada vez que você vê alguma coisa, o algoritmo aproveita e te manda muito daquilo que você viu. Porque ele sabe que é um assunto que está lhe interessando. É impressionante isso. Para mim é impressionante. Então, não levar o dispositivo na hora de dormir é para ir dormir. E é bom que a gente se afaste do celular um pouco antes de dormir. E que tenha um tempo para conversar com o seu cônjuge. Isso tudo é importante. Estabelecer o dia do detox. Esse pode ser difícil, né? O que é o dia do detox? É um dia inteiro sem celular. Desliga e aí você faz tudo sem ele. Consegue? Difícil. É difícil. Mas é uma maneira de você controlar e não ser controlado. Certo? Quem é que está controlando sua vida? É você mesmo ou não? Muito bem. Esse é o assunto que eu disse a vocês que eu não podia deixar de falar. Pornografia. Pornografia é uma endemia, não é uma pandemia, é uma endemia, que é muito mais do que a pandemia. O que é que está acontecendo nos nossos lares? Gente, eu sou terapeuta de casal, eu atendo casais. É muito complicado a quantidade de homens, eu estou dizendo homens porque a maioria que é viciada em pornografia são homens, porque o homem é visual, mas há mulheres também, porque não sente prazer no seu relacionamento, então elas vão também para a pornografia, mas o índice é muito menor. Mas o que acontece com a pornografia? Ela cola em você, cola. E o pior é que alguns homens, eu já falei isso acho que hoje à tarde, hoje quando eu falei da sexualidade, alguns homens são viciados, a esposa não sabe. Alguns homens são viciados, a esposa sabe, e ele diz, olha, isso é normal, todo homem vê. Isso não é normal. Tá legal? Isso não é normal. Então, eu quero dizer que o efeito da pornografia no cérebro do adulto é o mesmo das drogas, de uma cocaína, de uma, sei lá qual é a droga mais pesada. É o mesmo efeito no seu cérebro, de uma droga. E você fica dependente, exatamente igual a droga. Você cada vez tem necessidade de mais. E a pornografia é assim. Você vê hoje, amanhã você tem que ver mais do que aquilo que você viu. E o algoritmo se responsabiliza para lhe dar mais coisas horríveis. E qual é o resultado? Bom, antes disso eu quero dizer que o primeiro resultado de quem tem pornografia, e eu vou dizer isso de experiência própria. Então, no meu consultório, antigamente eram as mulheres. Não, eram os homens que se queixavam que as mulheres não tinham muita disposição para a intimidade, né? Agora os papéis se inverteram. Agora são as mulheres dizendo que os homens não têm disposição para a intimidade. Por quê? O primeiro efeito da pornografia é você perder o interesse pelo seu parceiro real. Então estou dizendo experiência própria, porque no consultório, todas as vezes que chega uma mulher se queixando disso, primeira coisa que eu pergunto, pornografia. E vou dizer a vocês, em 100% dos casos, bate em cima. É a pornografia que afasta você do seu parceiro real. Ou, se não afasta, faz com que você busque com uma certa brutalidade, porque quem vê pornografia eu já viu e acho que todo mundo já viu alguma coisa, são coisas realmente fora do normal. Fora do normal. E a pessoa então começa a desejar aquilo que está vendo. E aí começa a complicar. Em crianças e jovens cujos cérebros estão em formação, os riscos e perigos são ainda maiores, podem levar a problemas de saúde mental. Crianças assistindo pornografia, certo? Jovens, adolescentes. E muitas vezes eu pego um senhor já no consultório e ele diz, comecei lá na minha infância. Que tristeza. Quantos anos de pornografia? Como se libertar de uma mente tão poluída, de um cérebro todo desvirtuado, um cérebro que exige aquilo que ninguém pode dar.
No Reino Unido, uma pesquisa mostrou que as crianças estão tendo acesso à pornografia em torno dos 11 anos. Olha o que é isso, gente. É uma coisa tremenda e assustadora. E o pior é que a gente não está se dando conta de que isso está acontecendo. Eu tinha uma pesquisa que eu mesma fiz nas nossas igrejas no Brasil, onde eu fui para fazer, faz alguns anos que eu fiz isso, foi logo que começou a gente a falar sobre pornografia. Eu fiz uma pesquisa no meio cristão. O índice de cristãos que são viciados em pornografia era acima de 40%. Acima. Agora, hoje eu não sei como está, porque hoje as coisas estão mais fáceis. Naquele tempo não tinha um celular, né? Antigamente, para pornografia, você tinha que ir na banca, esconder a revista debaixo do colchão, para ninguém ver, era assim. Hoje não. Hoje você deita ali do lado da sua esposa, vira para um ladinho e ela nem está vendo o que você está fazendo. É você que tem que se cuidar. Não é a sua esposa que tem que cuidar de você. É você que tem que se cuidar. O que desperta a sexualidade de uma forma muito antecipada e traz sérios problemas na idade adulta é justamente crianças, acesso à pornografia, que não deveria, de maneira nenhuma, nem os adultos deveriam, porque prejudica. Você perde o respeito, perde o carinho, perde o desejo pelo seu parceiro real. Então os problemas sexuais começam. Muito bem, a solução na vida de uma pessoa que confia em Deus, a solução para tudo, não é verdade? A solução para tudo. Então, a pornografia não é coisa de homem, é coisa de escravo. Viu? Só para você saber, é coisa de escravo, porque ela escraviza você. Então não pensar, mas todo homem faz uma conversa, quer dizer, se faz, não importa, faça igual minha mãe, você não é todo mundo. Eu acho que todas as mães dizem isso, né? Você não é todo mundo. Então, por favor, cuidado com isso. Coisa de escravo. Olha aqui, respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então, se você tem um vício na pornografia, sinto muito, você é um escravo. Você é um escravo. Se confessarmos os nossos pecados, aí vem em contrapartida a promessa de Deus para qualquer um dos nossos pecados. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus pode nos libertar. Deus pode nos purificar. E se, pois, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você é um escravo, quer ser livre? É Deus que vai te libertar. Agora eu queria dizer, chega a Deus, se ajoelha e diga: Senhor, eu não quero mais. E você vai ficar, estou completamente curado. Mas não é assim. Igual uma droga, não é assim. É uma luta do bem contra o mal, é uma batalha. Mas é importante e necessário que você se apegue a Deus e que você busque ajuda se necessário, para que você saia disso o quanto antes. Tome posse das promessas de Deus. Olha aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deve ser a nossa oração. É assim que nós temos que pedir ao Senhor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Antes do Senhor fazer maravilhas no nosso meio, o que é que nós temos que fazer? Santificar-nos. Esse é o ponto. Então você tem que se afastar de tudo que é tentação. Então o que é a tentação? É o celular, depois que a sua esposa dorme, desliga e deixa na sala. E você vai sofrer, porque a abstinência é igual a abstinência de droga. Vai ficar enlouquecido, porque você quer, o seu cérebro pede. Mas você quer se libertar ou quer continuar sendo um escravo? Você escolhe. Porém, eu quero dizer isso para vocês aqui com todo o meu coração. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se acham que Deus não pode libertar vocês, se acham que isso não dá certo, então eu digo para vocês: escolhei hoje a quem servais. Se é a pornografia, se o vício em telas, se é aquilo que você foi acostumado a fazer, ou ao Deus do céu, aquele que pode fazer milagres, o Deus que até hoje ainda faz milagres. Escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero mostrar aqui a minha casa, a minha família, que eu falei tanto sobre eles essa semana.
Então eu quero mostrar a vocês aqui meu filho mais velho, Osmar Júnior. Meu filho, a esposa dele, Bruna, ele é o psicólogo, ela é advogada. Essa menininha aqui e esse garotinho são gêmeos, tem 8 anos, são os filhos dele. Esse é o filho do meio, é o Denison. Esse mora em São Paulo, é pastor. A esposa dele é essa aqui. Ela é bióloga, mas ela assumiu o papel de fotógrafa, então ela trabalha com fotografia. Esse é o Eduardo e essa é a Gabriele, que tem 15 anos, meus netos mais velhos. Ele faz 12 anos amanhã e ela faz 15 em setembro. São os filhos do Denison e da Thaís. E meu filho mais novo, que é missionário na Albânia, Delmar, é esse aqui. E a esposa do Delmar é essa lourinha aqui. E a filha do Delmar é essa menininha aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem serás. Deus abençoe a vocês. Eu chamo o grupo de louvor para cantar mais uma música. E eu quero fazer uma oração por todos vocês e por mim também. Vamos cantar juntos essa música que fala sobre Deus lhe restaurar, curar. E é isso que Ele quer fazer com todas as famílias aqui nessa noite. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
E cura também a cada pessoa aqui que precisa de Ti. Purifica, Senhor, a nossa vida. Ajuda-nos a depender inteiramente de Ti, para que o nosso lar possa verdadeiramente ser um pedacinho do céu na terra. Senhor, nós sabemos que Tu podes. Então, por favor, liberta aqueles que estão presos à pornografia, ao vício em telas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplos dignos de ser seguidos dentro do nosso lar. Senhor, nós pedimos a Tua presença dentro da nossa casa, para que possamos representar o Teu Evangelho, alimento para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos filhos. Senhor, obrigada por este final de semana. Obrigada pelo privilégio de estar com esta igreja. E eu te peço, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre esta igreja. Que essa igreja possa crescer, possa florescer, e muito em breve nós possamos nos reencontrar nas mansões celestiais. Acompanha cada um de nós no retorno ao seu lar e ajuda-nos a verdadeiramente entendermos qual é o Teu propósito para a nossa vida. E queremos nos colocar com as nossas lutas, com os nossos desafios, com as nossas tentações, com os nossos pecados em Tuas mãos. E te pedimos, cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.